A palavra que nos salva. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume, enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha na noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Então Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e de Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio. Firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo, baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando a Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se e depressa sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para lhe chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia ter também feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido, chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes, e sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, o rosto coberto com pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus
que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Hoje a catequese de João é uma catequese muito rica. Mas penso que vamos seguir um pouco aquilo que é a proposta de Antônio Pagola, né? Os nossos mortos vivem. Essa é a temática que Antônio Pagola nos propõe. A despedida definitiva de um ser querido mergulha-nos inevitavelmente na dor e na impotência. É como se toda a vida ficasse destruída. Não há palavras nem argumentos que nos possam consolar. E que se pode esperar? O relato de João não tem apenas o objetivo de narrar a ressurreição de Lázaro, mas, sobretudo, despertar a fé. Não que acreditemos na ressurreição como um acontecimento distante que ocorrerá no fim do mundo, mas para os que vejam, desde já, que está a infundir a vida àqueles em quem enterramos. Jesus chega soluçando até o túmulo de seu amigo Lázaro. O evangelista diz que estava coberto por uma pedra. Essa pedra fecha-nos o caminho. Não sabemos nada dos nossos amigos mortos depois desta pedra. Uma pedra separa o mundo dos vivos e dos mortos. Só nos resta esperar o dia final para ver se algo acontece. Esta é a fé judaica de Marta. Eu sei que meu irmão ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus disse, não basta. Tirai a pedra. Vamos ver o que acontece com aqueles que enterramos. Marta pede a Jesus que não realize. O morto já começou a decompor-se e cheira mal. Jesus responde, se creres, verás a glória de Deus. Se em Marta desperta a fé, poderá ver que Deus está a dar vida ao seu irmão. Tira a pedra, Jesus levanta os olhos para o alto, convida todos a levar o olhar até Deus. Antes de penetrar com fé no mistério da morte, deixou de soluçar, dá graças ao Pai, porque sempre o escuta. E o que deseja é que os que rodeiam acreditem que é o enviado do Pai para introduzir o mundo numa nova esperança. Depois grita com voz forte, Lázaro, vem para fora. Quer que ele saia para mostrar a todos que está vivo. A cena é impactante. Lázaro tem os pés e as mãos atados com as faixas, o rosto envolvido com o sudário. Leva os sinais das faixas de morte. No entanto, o morto sai. Por si mesmo está vivo. Esta é a fé de quem acredita em Jesus. Os que enterramos e deixamos na morte, vivem. Deus não os abandonou. Afastemos a pedra com fé. Os nossos mortos estão vivos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.